Olá, olá a todos, caros amigos e seguidores do canal do Boss, bem-vindos, cá estou eu para mais análise e comentários dos heróis que vão sendo no jogo Myth Wars and Puzzles. Vamos falar desta vez sobre o novo herói da quinta temporada, da Invocação de Sonho, que está disponível aí para vocês convocarem no respectivo portal, assim tenham a sorte de o conseguir. Então vamos falar do Salaman, o residente de Leng, graficamente muito bem feito, como é Panágio da Karma. Ele é de elemento de natureza, cor verde, 829 de poder, poder elevado, na linha dos heróis com poder mais elevado. Nunca esquecer que este poder é nível 80, sem absolutamente emblema nenhum. Depois com a emblemagem, este poder irá ser ainda aumentado. Vamos ver aqui a sua classe combatente, subclasse número 2 de cavaleiro. Como todos os heróis da quinta temporada, possui a sua família, ou seja, a sua fonte, que é o guardião da paisagem onírica, e existem bónus para esta família, que diz que quando o lançador usa a sua habilidade especial, existe a chance de 20, 25, 30 ou 35% das pedras do elemento mais numeroso do tabuleiro ficarem encantadas. E depois, quando elas ficam encantadas e forem combinadas, né, forem utilizadas, o seu dano será aumentado em 50%, ou seja, tem um acréscimo de 50% no seu dano. As probabilidades são as mesmas ao defender, ou seja, no modo atacante como no modo defensivo, que eu tenho explicado inúmeras vezes como é que isso funciona, o modo atacante e o modo defensivo. Portanto, também existe aqui uma particularidade destes heróis que aumentam em 2 vezes o número de turnos naquelas fases que têm limitação de turnos, ou seja, que têm limitação de jogadas para se concluir. Portanto, normalmente todas as fases lendárias e todas as fases do mapa 5, mesmo que não sejam as lendárias, têm limitação de fases, ou seja, têm limitação de turnos para nós concluirmos esse turno. E então, estes heróis têm a possibilidade de aumentarem em 2 jogadas extra essas fases. Quanto mais heróis levarmos, mais fases extra nós temos, ou seja, 2 jogadas extras por cada herói que nós levamos, que é sempre importante, pois torna-se bastante mais fácil nós conseguirmos concluir as fases até mesmo sem, às vezes, gastar itens que às vezes podem fazer falta para outras coisas. Ele tem aqui uma habilidadezinha que se chama Esprema até à última gota, e quando o lacaio deste herói é morto, recupera uma certa quantidade de HP deste herói, ou seja, ele irá colocar lacaios, ajudantes, né? E quando algum deles morrer, irá recuperar uma certa quantidade de maná aqui para este herói. Depois tem outra habilidadezinha aqui que diz aumento do ataque de runas sonhador, ou seja, depois de combinar 20 pedras do mesmo elemento como herói na sua equipa, ou seja, neste caso, como ele é verde, depois de combinarmos 20 pedras de verdes, vai aparecer então a famosa runa do sonhador. E essa runa, depois, quando for combinada, irá aumentar o ataque para todos os aliados em 30% durante 3 turnos. E ao defender, o ataque de todos os aliados aumentará em 30% durante 3 turnos após o herói ser atacado um total de 5 vezes. Ou seja, no modo ofensivo, quando nós combinarmos 20 pedras da mesma cor, irá aparecer a runa do sonhador, que irá proporcionar um aumento de 30% para todos os aliados. No modo defensivo, é quando os adversários atingem 5 vezes este herói, irá também aparecer a famosa runa do sonhador, que tem o mesmo efeito de aumentar em 30% o ataque de todos os aliados. Vamos ver aqui o seu ataque, possui 722 de ataque, um ataque relativamente baixo, 778 de defesa, uma defesa mais alta, 1534 de saúde. Como vocês verificam, a defesa mais alta que o ataque significa que ele é um herói vocacionado para a defesa. Vamos ver aqui a sua habilidade especial, que é sempre o mais importante no herói. Chama-se Bruxaria do Estranho, ele é de carregamento de maná médio, e o que é que ela vai fazer? Ele reforça a vida de todos os aliados em 400 pontos, ou seja, ele é um curandeiro que irá dar vida a todos os aliados em 400 pontos. Se a vida ultrapassar o PV máximo, ela será adicionada como PV temporário, e o PV temporário máximo é de 100% do PV máximo, ou seja, basicamente é o dobro, não é? É sempre assim. Vocês já têm aí, digamos, a experiência de outros heróis que fazem isto,
Por exemplo, o dragão azul celeste faz isto, o Malabi, aquele macaco vermelho, também faz isto, e inúmeros, alguns heróis que fazem isto, ou seja, acrescentam vida temporária à vida que já existe, ou seja, ficam praticamente com o dobro da vida. E então esta vida reforçada protege contra a redução do limite PV, ou seja, neste caso protege aqui contra a redução de limite de PV, porque há heróis que podem reduzir o limite de vida dos outros. Neste caso, esta vida reforçada irá acionar uma proteção contra esse limite de PV. Segunda habilidade, todos os aliados são imunes a novos maus de status por 3 turnos, ou seja, ele coloca uma imunidade em todos os nossos aliados durante 3 turnos, o qual não será possível colocar efeitos negativos sobre os nossos aliados. Depois, a terceira habilidade, se as unidades aliadas não tiverem lacaios, ele aciona o seguinte efeito, ou seja, se os nossos heróis que nós levamos não tiverem nenhum ajudantes, lacaios ou minons, chamem-lhe aquilo que vocês quiserem, ele irá acionar o seguinte efeito. Ele irá invocar um lacaio da bruxaria para todos os aliados e os lacaios herdam 20% de ataque do lançador e 20% de saúde do lançador. Ou seja, aqueles heróis que não tiverem lacaios, ele irá colocar um lacaio da bruxaria que tem estes efeitos de 20% de ataque e de 20% de saúde do lançador. E enquanto os lacaios de bruxaria estiverem vivos, as propriedades dos lacaios ganham 30% de hipótese crítica de habilidade. Ou seja, quando estes lacaios estiverem vivos, todos os outros lacaios ganham propriedades de crítico de crítica de 30% enquanto eles estiverem ali ativos. Depois diz assim, cada golpe de um lacaio de bruxaria reduz a saúde máxima do alvo em 20 pontos. Ou seja, cada vez que eles atacarem, eles tiram 20 pontos de saúde máxima no herói que eles atingirem. E a saúde máxima do alvo não pode ser reduzida em menos de 30% da sua saúde máxima. Portanto, ele irá retirar 20% de cada vez que atacarem, mas não podem reduzir mais do que 30% da saúde máxima dos inimigos. Se as unidades aliadas tiverem lacaios, ou seja, neste caso, se os nossos heróis já tiverem outros lacaios que não sejam estes da bruxaria, aciona o seguinte efeito. Melhora os lacaios de todos os aliados, ou seja, provoca uma melhoria nesses lacaios. Durante 3 turnos. Cada vez que um lacaio é morto, reduz a maná de um inimigo aleatório numa certa quantidade, ou seja, se já possuírem outros tipos de lacaios sem ser estes lacaios de bruxaria, ele irá melhorar, digamos, esses lacaios. E se algum deles for morto, irá reduzir a maná de um inimigo aleatório uma certa quantidade. Não especifica aqui a quantidade, mas irá reduzir um pouquinho de maná. Portanto, estamos aqui perante um excelente herói, um herói que tem a sua grande força nos seus lacaios, além de melhorar outros lacaios se porventura existirem. Se não existirem, ele coloca lacaios nos nossos heróis. Além disso, ele também irá provocar aqui, digamos, um aumento de defesa, ou um aumento de saúde, o que é um curandeiro. Portanto, estamos aqui perante um herói de suporte, um herói de vida, um curandeiro, que coloca lacaios, que provoca um aumento no crítico dos outros lacaios e, claro, é a sua grande virtude. Portanto, um herói vocacionado para a defesa, para o suporte da nossa equipa, que deve ser, neste caso, a emblemagem feita na parte defensiva, ou seja, apanharem tudo o que é escudo e coração na grelha de talentos para que a sua força defensiva seja aumentada para que se aguente o mais tempo possível na equipa. Portanto, na grelha de talentos, sem sombra de dúvidas, vocês devem aqui aumentar a sua defesa. Quanto à colocação na equipa, este herói, devido às suas características, pode até servir muito bem de central. Pode servir de central, não tem problemas nenhuns, ou então ao lado do central. Será os sítios aí para o Salman atuar na vossa equipa. Quer a central, quer seja ao lado do central, quer seja à esquerda, quer seja à direita, não tem diferença muito significativa. Portanto, será o sítio ideal para o vosso Salman, assim vocês o conseguirem, atuar na vossa equipa.
Quanto à avaliação, eu vou dar um 8,5 a este herói, visto que é um herói bastante bom, um herói bastante útil para a nossa equipa. De salientar, por exemplo, imaginemos nas torres do relógio que os lacaios são muito importantes. Este herói, sem dúvida, será um muito bom herói para atuar na torre do relógio. Em companhia, por exemplo, com o Xolotl, por exemplo, estou-me a lembrar do Xolotl, também é um excelente herói, um dos melhores na torre do relógio. Ou então o Dragão Vermelho, como vocês sabem, também muito bom para a torre do relógio. E então aqui este Saruman, em consociação com esses heróis, será muito bom. Porquê? Porque ele ainda irá aumentar o crítico dos seus Minons, dos seus ajudantes, desses heróis que já são bastante fortes, e então ele ainda irá aumentar o crítico deles. Portanto, fica aqui esta sugestão, esta dica, um herói bastante útil, especialmente no evento Torre do Relógio, que será muito, mas mesmo muito importante este herói para esse evento. Além de outros, né, que usem, mas estou-me a lembrar da Torre do Relógio porque é o evento onde os Minons mais diferença fazem, por exemplo, na pontuação. Portanto, fica aqui este apontamento deste herói, que realmente é muito bom herói para vocês terem na vossa equipa. Despeço-me com a amizade desde sempre, um grande abraço aqui da parte do boss, cumprimentos, votos de bom jogo, até uma próxima, se Deus quiser.